A Bíblia diz que sem fé, né, amados, é impossível nós agradarmos a Deus. E se nós não tivermos certeza do que Deus pode fazer para nós, para a nossa família, e vamos, estamos aqui, né? Não adianta você estar na casa de Deus se você não crer no potencial de Deus em nossas vidas. Todas as vezes que estarmos aqui, pode ter certeza de uma coisa. Enquanto você louva o Senhor, tem uma passagem bíblica que eu gosto muito de falar sobre ela, mas eu não vou pregar sobre ela não, tá? Que quando diz a Bíblia que Josafá, ele foi dito a ele que tinham 3 nações. E ele foi orar ao Senhor, né? Sobre aquela situação toda. E Deus recebeu uma notícia de Deus por um profeta. E aquela batalha não era dele, mas era de Deus. O que ele fez? Ele chamou os filhos de Asaf, os levitas, e começaram a louvar o nome do Senhor. E diz a Bíblia que enquanto eles louvavam a Deus, Deus colocava um embaraço entre os seus inimigos e eles se destruíram por si mesmos. Então, essa é a certeza que nós temos. Quando nós unicamente louvarmos ao Senhor, independente da circunstância que viemos passar, mas se nós louvarmos a Deus, enquanto estamos louvando o Senhor, vocês podem ter certeza de uma coisa: Deus está cuidando da nossa vida e da vida dos nossos familiares. Eu falo isso com muita propriedade, eu falo isso aqui, não somente a irmã Márcia tem essa experiência, como os irmãos têm essa experiência, como todos aqui têm a experiência que Deus tem guardado a nossa família, né? Queridos irmãos, eu quero nessa noite, né, fazer uma pergunta para os irmãos, como é que é a oração de um justo? Os irmãos já imaginaram como é que ora um justo? Né? Como é que vai orar um justo? Como é que ora um adorador? Então essas perguntas elas devem ser sempre questionadas por nós. Senhor, me ensina a orar como um adorador. Me ensina a orar como um justo. E aqui no Salmo 26, Davi nos dá umas dicas sobre isso. Eu queria compartilhar com os irmãos sobre isso hoje. Salmo 26. O nosso querido Davi, né, nosso rei, ele aqui nos dá uma dica. Como é que podemos fazer isso aí? Como é que deve ser esta oração? Então, vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 26. O tema de hoje é: como deve andar o justo? Ou como deve andar um adorador? Como é que é a nossa caminhada, nosso dia a dia? É muito importante isso, porque faz parte, ou deve fazer parte, da nossa vida cotidiana. Se nós não andarmos com o justo, não andarmos com o adorador, a nossa vida não terá uma ligação com Deus. Nunca terá. Vamos lá? Salmo 26, versículo 1 até o versículo 12, que é o salmo todo, né? Diz o seguinte: faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda o meu coração, os meus pensamentos, pois a tua misericórdia tenho adiante dos olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com gente falsa, com os hipócritas não me associo. Detesto a assembleia dos malfeitores e com os ímpios não me assento. Lava as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória reside. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, e nem a minha vida com os dos sanguinários, cujas mãos há crimes e cuja mão direita está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme no terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor.
Amém? Como deve andar o justo? Como deve andar? Como é o procedimento de uma oração de um justo? A nossa vida, só lembrando, tem que ser contínua em oração. Se nós não vivermos assim, porque a oração, ela é, na verdade, a única forma, não existe outras, nem atalho para isso. A oração é a única forma para nós vivermos um relacionamento com Deus. Não existe outra forma. Se nós não orarmos, então Jesus se preocupou muito com isso. Ele sempre ensinando, mostrando como que deve nos relacionarmos com Deus. O que Jesus fazia? Jesus era Deus. Ele poderia nunca fazer isso, mas ele ensinou que quantas vezes ele saía do convívio da turma ali, daquela aglomeração, para ir em determinado lugar, para poder conversar com o Pai. E essa deve ser o nosso procedimento. Sempre estarmos em comunicação com o nosso Pai. Sempre em comunicação com o nosso Deus. Imagine só, né, aqui os casados, né, vamos dizer assim, novos, né? Imagine só um marido, os cônjuges, casados, né, vamos dizer assim, sem conversar de casa. Já imaginaram? Né? Chega aí, o esposo chega em casa, do trabalho, e aí, por educação, vai falar, bom dia. Ou, não é bom dia que vai chegar tarde, né? Boa noite ou boa tarde. Aí a esposa disse, boa tarde. Como foi seu dia hoje? Foi bom. E o seu trabalho também foi muito bom? Tranquilo. Amém. Aí vai o esposo pro banho, né? E a esposa está lá na cozinha fazendo o seu papazinho. Aí a janta está próxima, aí a esposa vai chegar lá, com licença, a janta está próxima. Está próxima. A janta está pronta. Muito obrigado. Eu já vou jantar. Já imaginaram ser um relacionamento assim já? Já imaginaram já? Como é que é? Como é que é esse negócio? Né? Que coisa chata isso, né? Não tem, né? Tem uma brincadeira, né? Que a gente, eu particularmente, irmão, gosto de ver esses vídeos de casais que não é que a gente vai, não tem problema, mas é uma brincadeira que a mulher chega em casa e chega em casa, é a brincadeira lá, né? E fala assim, eu almoço, tá prontinho. E jogando videogame, né? O almoço tá prontinho. E a casa? Eu já limpei tudo. Aí ela vai ficar triste. Aí ela fala assim, um coração de amor, você quer brigar, né, amor? Eu quero brigar. Tô tudo bem. Vamos fazer tudo de novo. Você chega de novo e vamos fazer tudo de novo. Aí ela chega, amor, não fez nada não! Não fez nada não! Você tem que fazer. Então por que você não fez? Quer dizer, então, entendeu? É isso que faz o casamento ser casamento. Não que vai brigar, não é que a briga faz isso, mas, sabe, são duas cabeças que têm que se entenderem e têm que conversar, né? E às vezes tem casais que muito mal se conversam dentro de casa, não tem aquela interação, não tem aquela conversa, não tem aquela coisa dinâmica do casal no dia a dia. E assim também, amados, é com o nosso Deus. Pessoas vão para a igreja, te louvamos, ó Senhor, amém. Vai para casa. Senhor, a oração sempre é assim, Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma noite. Senhor, abençoa meu dia. Amém. Não. Oração. Senhor, o negócio está ruim. Se eu pegar aquele cidadão, me guarda, Jesus, senão eu vou enforcar ele. Onde aconteceu isso, irmão? Isso não é oração, isso é oração de justo. Porque ele quer, tudo que ele quer é brigar. Mas o Senhor daí pediu, Senhor, não deixa. Eu lembro uma vez, uma irmã, ela cometeu uma coisinha lá na igreja onde eu dirigia. Ela fez a cópia da chave sem me comunicar. Olha só, não pode fazer isso, irmãos. Uma cópia da chave, o pastor tem que estar ciente de quem tem as cópias da chave. E aí eu fui para casa, você sabe, né? Está. Jesus, assim mesmo, a minha oração. Senhor, eu tenho um sangue quente lá também, Senhor.
Se a noite ela chegar, Senhor, não deixa ela chegar aqui, porque se chegar aqui eu vou fervendo, Senhor. É assim mesmo, no meio da rua, eu ia caminhando para minha casa e orando, Senhor. Não, Senhor, não pode isso acontecer, não. É ter que respeitar a administração da igreja, Senhor, porque não pode acontecer isso. Já viu um pastor, já viu um pastor com raiva, soltando o máximo do nariz? Estava eu aquele dia. Aí fui para casa, chegou a noite, fica o diácono assim, por favor, chame a minha irmã que preciso conversar com ela. Eu lá no gabinete, Senhor, tu sabes, só o Senhor Espírito Santo pode agir. Me age na minha vida, Senhor. Ela entrou, cabeça baixa. Pastor. Aí você tem que manter a dura, né? Pastor, minha irmã. Sério? Né? E ela, irmã, sabe que não pode fazer? Não, pastor, me desculpa, me perdoa. Tá bom, irmão, tá perdoando. Aí me quebrou. Né? Não tem mais como falar mais, entendeu, amado? Todos nós somos seres humanos, nunca vamos nesse detalhe. Todos nós temos temperamentos, mas eles devem ser temperados pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Davi, irmãos, era esse tipo de homem. Ele começa a dizer: olha, Senhor, faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Confio em ti, sem vacilar. Não deixe eu sair fora disso. Ele consegue. Examina, Senhor. Prova-me. Sabe, tem coisas que às vezes temos que prestar atenção. Tem pessoas que têm medo de fazer essa oração. Senhor, examina-me e prova. Não quer sair, não quer sair. Fica com medo. Pensa o Senhor. Tem pessoas que têm medo que o Senhor venha provar ele. Não tem medo. Davi era uma pessoa que tinha um senso de justiça brilhante. Até quando ele pecou, ele errou, lá com o negócio de Betseba, e quando Natan conta aquela historinha das ovelhas para ele, ele fala, e Natan disse: você é esse homem. Davi era rei, ele podia muito bem naquele momento detonar Natan. Ele é rei, ele pode. Mas Davi tinha um senso de justiça, abaixou a cabeça e disse: Senhor, perdoa-me. E Natan disse: o Senhor perdoou os seus pecados. Então, Davi tinha esse senso de justiça. E esse senso de justiça que Deus quer que todos nós tenhamos. De nós sabemos avaliar, até mesmo quando nós erramos. Senhor, examina-me, prova-me. Né? Sonda o meu coração e também sonda os meus pensamentos. Deus conhece. Davi está dizendo o seguinte: Senhor, tu sabes quem sou eu realmente. Talvez eu nem saiba quem sou eu. Talvez eu não saiba quem é eu, mas o Senhor sabe. Por isso, prova-me, Senhor. Sonda dentro de mim. Vai lá por dentro de mim, vai revirando esse meu interior, esse meu coração. Jeremias disse uma coisa impressionante. Lá em Jeremias 17:9 fala: o coração é perverso e enganoso. Quem o conhecerá? Existe um dos maiores erros nossos como seres humanos. Deixa eu falar para você aqui. É nós acharmos que nós conhecemos os nossos corações. Ninguém aqui conhece o seu coração. Não vem nessa, não. Quantas vezes somos surpreendidos por ele mesmo? Nós dizemos aqui que não, mas vai ali e diz que sim. Aqui eu digo que sim, mas eu vou ali e digo que não. Porque somos surpreendidos porque nós não conhecemos o nosso coração. E esse é um cuidado que todos nós temos que tomar. Inclusive Salomão, no capítulo 4, versículo 23, ele deixa bem claro isso. Sobre tudo o que se deva guardar, guarde o seu coração, porque dele provém a vida. A nossa vida
Está aqui dentro do coração. Tem um ditado que diz aí fora, o que a boca fala e que o coração está cheio. Você já viu isso já? Então de alguma forma, não é totalmente verdade isso, mas existe, pelo menos, uma porcentagem de pouca aí de verdade sobre isso. Que às vezes a gente fala coisas que não estão no nosso coração. Precipitadamente, com a cabeça cheia. Então, né, você falou aquilo que não estava no seu coração porque você estava num ímpeto do seu temperamento quente. Aí você fala coisas que não deveria falar, não está no seu coração. Mas, de alguma forma, também existe também um certo porcentagem de que existe coisas que eu amadureço no coração e depois, num momento propício, numa oportunidade, eu vou lá e detono. Por isso que temos que pedir ao Senhor para sondar nosso coração. Lembra que o coração ele é a sede do pensamento, a sede das emoções e a sede da vontade. É por isso que quando Deus fala, eu quero o teu coração, Ele está dizendo, eu quero o que você pensa. Eu quero ser o seu pensamento. Eu quero ser a sua emoção. E eu quero que você faça a minha vontade. A nossa irmã missionária aqui, Rosana, citou uma passagem bíblica muito, muito interessante. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que entrega o seu corpo com sacrifício, apresenta, né, o seu corpo com sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Quer dizer o seguinte, nós todos somos como ovelhas que estamos sempre levados para o sacrifício. Mas tem que ser santo, tem que ser agradável, tem que estar dentro da vontade de Deus. Tudo que eu venha pregar, tudo que eu venha cantar, tudo que eu venha falar, tudo que eu venha fazer, tudo que tem que estar diante da vontade de nosso Deus e nada mais do que isso. Quando sairmos desse ponto, aí, meus queridos, tudo dá errado. Né? A nossa irmã Rosana falou que não queria cantar aqui, que ela não sabia cantar. Acabou cantando e foi um louvor abençoado por Deus. A irmã Márcia disse que não gosta de falar, mas quando ela fala, Deus usa ela para falar. Quantas pessoas estão dizendo assim, poxa vida, ela disse que não prega, imagine se ela pregasse, né? E assim vai. Deus trabalhando. E é assim que Deus quer nos usar, diante daquilo que nós temos de dar para Ele. Nosso irmão Silvio que falou uma coisa muito interessante, eu estou aqui citando, irmãos, porque o culto está dentro disso tudo. Né? A gente, na verdade, a gente precisa entender que Deus sempre está no centro da nossa vida. E só vamos dar aquilo que nós temos. Não é aquilo que Deus, que eu não tenho. Eu vou dar uma coisa, porque o culto, na verdade, o que nós fazemos aqui, não é uma forma de... nós não vemos o culto, tem um erro nisso, né? É bem erro mesmo, né? A gente acha que vem para o culto para receber, não. A gente vem para o culto para doar. Aqui nós estamos para doar. Né? O nosso Silvio, nossos irmãos doaram aqui, com seus cânticos, tocando e falando. Estamos aqui para doar. Nunca vamos vir para o culto com aquela expectativa. Falar, pô, eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber. Não! Vem porque... O que o senhor quer? O culto? Eu queria, sabe, ser uma... Não tem aquelas formigas, aqueles mosquitinhos que ficam voando, né? Eu queria que Deus me desse pelo menos uma vez na vida que Ele me fizesse ser um mosquitinho daquele, para saber o que os irmãos oram quando eu chego na igreja. Eu tenho essa curiosidade, irmãos, mas Deus não dá essa asinha para mim, né? Porque a oração mais indicada para nós chegarmos no culto, para quando os irmãos davam os joelhos, seria mais ou menos assim: Senhor, penso eu assim, né? Eu vim aqui na tua casa. Tem pessoas que vão entrar aqui precisando de alguma coisa. Estou aqui para que o Senhor venha me dar condições
para doar alguma coisa para justamente essas pessoas. E seja qual for, numa palavra, num cântico, ou seja, até num aperto de mão, num abraço. Senhor, eu estou aqui para doar, por isso te peço, me enche de ti. Me enche da tua presença. Davi era esse homem. E aqui, no versículo 4 e versículo 5, aqui no versículo 1 até o 3, aqui ele está em busca, ele está falando sobre a integridade, sobre a confiança que ele tinha no seu Deus. Davi tinha essa confiança. Vamos parar para pensar, Davi foi o único rei entre todos, tantos depois da divisão de Judá e Israel, foi o único rei que viveu, batalhou, fazendo unicamente a vontade de Deus. Os demais, né, como Josias, Ezequias, né, eles foram reis, mas não foram para a batalha. Eram homens de Deus, eram pessoas que, né, destruíram os altares lá do Baal, mas Davi, ele não foi apenas rei sentado no trono, ele foi um rei que ia para a batalha. E quantas vezes, tem uma passagem que eu não lembro agora, irmãos, me falhou a memória que agora onde está escrito, mas que uma vez Davi foi, olha, ele consultou o Senhor para ir para a batalha. O Senhor falou assim, não vai não. Aí depois ele consulta, agora você vai. E ele foi, e é assim que Davi fazia. Quantas vezes a gente quer ser meio precipitado em ser determinadas situações, Davi ele tinha, sabe, ele foi o retrato, porque Jesus veio da linhagem de Davi, porque Davi foi justamente o rei, como referência, que a qual um homem segundo o coração de Deus, que andava segundo o que Deus ordenava para ele. Tanto que ele foi um rei vitorioso. Então tem esses exemplos. Todos nós precisamos aprender com Davi. Estudar mais sobre o rei Davi. Ele é o retrato do que você deve se proceder aqui nessa terra. E no versículo 4 e até o versículo 5, ele começa agora a falar sobre alguma coisa que nós também precisamos aprender como adorador justo. Nos afastar de coisas que a qual inconveniente. Tem coisas que são inconvenientes. Coisa que não faz parte do nosso convívio cristão. Ele fala, Senhor, eu não vou me assentar com pessoas falsas, não vou, de maneira alguma, ficar me associando aos hipócritas, e detesto esses malfeitores e esses ímpios, que não quero nem saber dele. Porque se assentar com alguém desse tipo, e ele, de alguma forma, ele também traz aquela ideia do Salmo 1, né? Bem-aventurados que não andam, que andam no conselho dos ímpios, aqueles que a qual não detêm o caminho dos pecadores, e aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Então ele está citando, ele está vindo lá do Salmo 1, dizendo assim, olha, eu não quero saber desse tipo de coisas. Aí a pergunta que podemos fazer, pastor? Isso. Cuidado. Às vezes nós fazemos. Quer ver? Uma forma que às vezes muitas pessoas fazem quando assentam com os ímpios. Gente, eu não estou aqui falando mal de emissoras, pelo amor de Deus. Mas eu vou falar. Essa tal de Rede Globo, crente de Globo, me perdoe, amados, é se assentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque o que tem lá, irmãos, é só isso. É só miséria. Já faz mais de anos, ano mesmo, que nós não assistimos mais nada da Globo. E muito mal futebol, que nem futebol dá para assistir mais, porque temos narradores da Globo, que misericórdia, né? Não dá para assistir. Ai, meu Deus do céu. Então tem uma senhora lá, uma jovenzinha lá, que narra jogo lá, que misericórdia. E não aguento mesmo.
perde até a vontade de ver o futebol. Né? Bom, entendeu? E determinados filmes que nós assistimos também é uma forma de nos assentarmos e acharmos que e participarmos do mal. Quando nós aceitamos, sabe, e vemos um noticiário, morreu ali o humilhante. Ah, morreu o humilhante. Né? Aí eu falo assim, aí a pessoa fala, já foi tarde. Era para ter morrido antes. Irmãos, isso é participar do mal. Deus não chamou para a gente poder aplaudir essas pessoas que morreram. Ao contrário, o nosso coração tem que ser coração misericordioso, compassivo. Porque nós estávamos também lá, vocês sabiam disso? Sabia que nós também estávamos no mundo onde Deus nos poupou, onde Deus nos guardou e nos trouxe para cá hoje. Você hoje está feliz, você está salvo, você está uma pessoa abençoada por Deus, porque Deus foi misericordioso com você. E a Bíblia diz, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia. É bíblico isso. Davi, ele tinha esse senso de justiça. Quem são os hipócritas hoje? São os mentirosos. São aqueles que se dizem cristãos. Tem uma palavra na Bíblia, me perdoe que hoje a minha cabeça não está boa, né, irmãos? Mas Paulo fala em Coríntios, eu sei que é em Coríntios que está escrito isso. Não lembro agora exatamente a passagem, o capítulo, me perdoe. Mas Paulo fala que nós temos que nos afastar dessas pessoas e nunca se associar a eles, aqueles que dizem cristão, mas têm esse tipo de práticas. Sabia disso, irmãos? Você que sabe que conhece aquele que diz que é crente, que está na igreja e começa a fazer esse tipo de prática, é mentiroso, é isso, é beberrão, é essas coisas. A Bíblia fala que nem se assentar deve com eles, se associar a eles. Porque quando nós associamos a esse tipo de pessoas, estamos falando assim, sabe? Tá legal, estamos juntos. Entendeu? Legalzinho. Me dá a mão aqui, meu irmão. Tô com você. Ao contrário, nós somos chamados para poder denunciar isso e fazer com que eles também saiam desse mau caminho ou daquilo que eles acham que está certo. Ser profeta é isso. E tem pessoas que usam as... Olha só que coisa mais horrível. Hoje eu estou sendo muito radical hoje, né? Porque não tem como fugir disso, mano. Tem pessoas que usam a rede social. O que é rede social? A rede social hoje é uma forma de nós nos escondermos para falar mal de outra pessoa. Vamos deixar isso bem claro. Porque se eu sei que a dona Ivani está com um problema, aí o que eu faço? Eu vou lá e falo na rede social. Escrevo. Tchau, tchau, tchau. Tem pessoas, sabe, que estão fazendo assim, faz assado, e etc, e etc, e etc, e etc. Mas a minha mente está lá. Tomara que a dona Ivani leia isso. Tomara! Estou ali orando para Deus mandar a ver. Olha só que ainda tem ainda pode dar Deus no meio ainda. Que Deus vai lá e manda a dona Ivani ler aquilo ali. Coloca ela porque eu não quero mais comprometer ninguém aqui, né? Isso é hipocrisia. Seja mais claro, irmãos. E aí, dona Ivani? A senhora fez isso aqui, esse assado, entendeu? Cadê essa, irmã? Você não... Chega diretamente. Quer ver outra coisa? Não me leve nada diretamente. Não estou sendo nem direto nem indireto para ninguém. Igual quando fala mal de políticos. Sabe como é que era feito antigamente, quando a pessoa falava, encarava os magistrados? Cara a cara. Lembra de Elias? Quero falar com Acabe.
sabe o seu Acabe, você está no inferno. Se você não, Deus não aprova essa atitude sua, Acabe. Falava cara a cara. O que fazer hoje? Começam a fazer postagem de status, de Facebook, para falar mal dos políticos. Vá lá na casa do cidadão e fala na cara dele. Isso é ser crente. Me perdoe, tá? Que vocês estão me ouvindo aqui. Mas essa é a realidade. E Davi era tipo de coisas. Davi não vou me associar isso não, mas também, que é para falar, profeta que fala cara a cara. Não usa a rede social, porque a rede social está se escondendo. É muito mais fácil eu usar a rede social para falar mal disso ou mal daquilo. Muito mais fácil, porque eles não sabem onde eu moro. Então não vão atrás de mim. Falar cara a cara. Se o problema é o teu com Lula, meu irmão, vai lá no Congresso Nacional. Ops, eu quero falar com o senhor. Isso, fulano. O seu problema é com o governador, Mário Castro? Vai lá, no Rio. O problema é com o prefeito? Bom, tá pertinho aqui. É a rua. Esqueci o nome da rua agora. Que tira Bocaúva. Vai lá. Eu quero ter uma audiência com o prefeito de Itaguaí. Olha só, prefeito, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Então, esses são os procedimentos que nós temos que tomar como justo e como adorador. Também nós temos aqui uma expressão de Davi no versículo 9 até o 12. Davi agora começa, sabe? No versículo 6, no versículo até o 8, Davi agora fala de gratidão a Deus. Um adorador, ele sempre vai ser grato a Deus. Agora, a pergunta que eu vos faço, hoje eu estou questionando vocês, né? Também eu me questiono quando eu faço isso. Como deve nós agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós? Simples. Simples. Deus não quer o teu carro, não quer o teu dinheiro, Deus não quer o teu anel de ouro, o teu relógio de ouro. Isso aqui não é ouro não, tá, irmãos? Não é? Então que alguém vai ver que é relógio de ouro, né? Você está com o relógio de ouro. Coitado de mim. Ao celular, qual o último modelo do iPhone agora? 13, né? 16 lá. Né? É 16, né? E tá uma nota, tá uns 10 mil para, né? Então, quem tem um iPhone de 10 mil hoje aqui, meu irmão, tá muito bom, tá na boa da grana. Não, Deus não quer isso. Deus não quer o que você tem, porque Deus tem tudo, Deus é dono de tudo. Ele só quer uma coisa de você. Ele quer que você esteja fazendo a sua vontade. Nada mais do que isso. Por isso que o Salmo 16 foi escrito por um rei chamado Ezequias. Lembra de Ezequias? O Salmo, eu gosto muito de falar isso, repito, eu uso muito cansado de ouvir isso de mim. Quero falar de novo. E aí, parece que o Salmo, ele é aquele momento que Isaías chega para Ezequias assim, você vai morrer. Ezequias, você vai morrer. E Isaías fala isso. Ele não usou rede social para falar com Ezequias, ele foi lá. E chega lá, você vai morrer. Isaías vira as costas e vai embora. E Ezequias olha para ele, bota o rosto na parede e ora, e eu acredito, não vou dizer que seja isso, que seja exatamente o que ele fala no Salmo 116. E aí, no meio do caminho, Deus fala, Isaías, volta. E diz para ele que ele vai ter mais 15 anos de vida. Aí, depois que ele recebe essa notícia, que vai ter 15 anos de vida, ele fala, que eu daria ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me feito. Vou fazer o seguinte, vou invocar o nome do Senhor e tomar o cálice da salvação.
Aí eu entendo que Paulo falou lá no capítulo 9, não lembro do versículo, mas 1 Coríntios 9, ele fala o seguinte: ai de mim, se não pregar o evangelho. A única forma de você e eu podemos agradecer a Deus é fazendo o que Deus quer que eu faça. Que mesma coisa? Como é que eu vou agradecer a Deus, agradecer os meus irmãos por tudo que tem feito por mim? Eu tenho uma dívida muito grande com meu cunhado. Muito grande. Nossa Deus. Eu tenho uma dívida muito grande com meu sogro. É dívida que é impagável, não tem como pagar. Acho que eu nunca vou conseguir pagá-lo. Tudo que eles têm feito para mim. Aí eu pergunto, como é que eu vou... Meu sogro, como é que eu vou pagar meu sogro? Dinheiro eu não tenho, né? Não tem dinheiro para pagar meu sogro. O meu cunhado, eu não sei como vou pagar ele. Mas eu tenho uma forma de pagá-los. Sempre estou disponível. Né? Esses dias mesmo o gás já acabou. Eu estava lá em casa dormindo, né? Na casa do meu sogro, a casa acabou, Silvio. Esse gás é a benção, né? Só acaba logo que não deve quadrar, né? E aí, sabe como é que é? Eu saio do pernoite, 8 horas aceso. Chego em casa, vou querer fazer o quê? Dormir, telefone no mudo, senão você não dorme. Aí, quando fui acordar, era meio-dia e pouca já, tá lá, o gás acabou, notícia da Lavanier. Sim, agora eu vou fazer o quê? Sei lá, né? Agora vou fazer o que eu tenho que fazer aqui, depois vou pra lá, porque meio-dia e pouca. Se não fez o almoço, vai fazer tão cedo, né? A gente já fez já, graças a Deus. Cheguei lá cansado, para descansar, nossa, outra descansadinha. Peguei o gás. Ah, Wagner, você pode fazer isso para mim? Peguei o gás, botei lá dentro do carro e fui lá comprar o gás. Sem falar 2 vezes. O meu cunhado arrebentou a perna lá com um tendão de Aquiles, arrebentou aquele negócio lá. E não. Wagner, dá pra fazer isso? Meu irmão, é só marcar o horário que eu estou juntinho. Deu o horário, já tô ligando para ele assim, vamos, não vamos, meu filho, tá na hora de ir já. Gente, é a única forma que eu tenho de fazer para agradecer a eles por tudo que tem feito por mim. E assim também é Deus. Olha, se Deus fala assim, vai para lá, vai, eu vou. Se é para lá, fala. Se é para pregar, prega. Se é para ir, vão. Não tem como dizer não para Deus. Não tem como dizer não para Ele. E olha que às vezes dá vontade de dizer não, né? Assim, eu não quero mais saber disso. Ai, ser pastor é uma coisa chata demais. Eu não quero ser pastor. Aí começa o salmo bater lá na cabeça. Que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me dado. Jesus me venceu. Sim, Senhor. Estou à sua disposição, Senhor. Me mande para onde quer que o Senhor quer que eu vá, e eu irei, Senhor. É assim. É a única forma que temos de dizer e bem dizer o nome dele, é expressar essa alegria, essa gratidão a ele. E olha, como disse aqui, como a nossa irmã Márcia testemunhou, Deus tem protegido os nossos filhos. Não tem outra forma de dizer, Senhor, muito obrigado por ter protegido a minha família. Esses dias atrás, e lá onde eu trabalho, a gente trabalha dirigindo, então não pode estar com o celular. Eu abaixo o volume do celular, para poder não ficar atrapalhando a nossa direção. E mesmo que tocar também, eu não mexo no celular. Aí, cheguei em casa, esqueci de aumentar o volume, nossa, Jesus. Naquela correria toda, fui dormir. Quando acordo de manhã, que tristeza. Minha mãe, ligação da minha mãe, da minha sobrinha. Minha mãe mandou áudio. Aquela dor aumentou de madrugada, era 11 e pouca da noite. Não, era já mais de meia-noite, perdão. Mas aí a Larissa foi lá, ligou pro namorado dela, ele veio e me levou pro UPA. Que alívio, né? É um alívio.
E tem uma pessoa que também eu não consigo dizer não nunca para minha mamãe. Eu falei de uma forma muito emocional, emotiva. Minha mãe é tudo para mim, tudo. Eu disse para Deus que era melhor que Ele me levasse antes dela. Eu não sei viver sem minha mamãe. Ela é uma bênção na minha vida. É o meu chão. Nos momentos mais difíceis da minha vida, quem estava ao meu lado? Minha mamãe. E olha aqui, já cabelo branco, hein? Mas nunca disse não para mim. Sempre tá. Sempre foi aquela mãe que todo mundo quer que todo mundo quer uma mãe. Então Deus, Ele protegia Davi. Quantas batalhas esse homem venceu? Ele fala: Senhor, eu amo o Senhor. E versículo 8. E a habitação da tua casa, o lugar onde a tua glória reside. O que significa a glória de Deus, irmãos? Significa a presença de Deus contínua. Deus habita onde? No meio dos louvores. Deus, Ele habita onde tem relacionamentos. Deus habita onde o povo está unidos para glorificar o nome dEle. Por isso, se você veio aqui hoje dessa forma, Deus está nesse lugar e por isso glorifique o nome dEle nesse lugar. Aleluia! Oh, glória! Deus tinha um tratamento especial com Davi. Por causa disso. Davi era o tipo de homem, se fosse eu, fosse você. Imagina chegar aqui. Vocês são pastores, por exemplo. Chega alguém para você e fala assim: olha, o fulano adulterou com a mulher do cara, ainda matou o cara. O pastor vai olhar aqui, vamos reunir a comissão e a assembleia da igreja. Irmãos, fulanozinho, além de coisar com a mulher dele, do cara, ele ainda matou o cara. Aí a igreja vai levantar a mão. Você, olha, agora pergunto à assembleia da igreja. O que temos que fazer com ele? Exclua, pastor! Ele não merece a salvação, não, pastor! Irmãos, isso vai vir se nós não tivermos o Espírito de Deus. Natan fechou o bico, recebeu a versão de Deus. Se fosse outro, Mavani, deixa eu falar com a senhora. Não fala para ninguém. Deus me revelou que Davi fez isso. Que isso? Louco, rei Davi. Não acredito. Ninguém não. Não, Deus de mim. Aí veio outro irmão. Ai, não consigo. Irmão, eu tenho que contar aqui porque o meu coração tá batendo forte. Deus revelou ao pastor que Davi fez isso. Fez isso? Mas ele pediu para não contar para ninguém. Aí, fulano foi, não consigo. O coração tá batendo forte. Toda a igreja tá sabendo já. Até agora tem o WhatsApp, agora, tá vendo? Agora, né? No tempo de Davi não tinha WhatsApp, né? Mas, tá entendendo? Natan, quero falar com Davi. Aí já, sempre não vou aqui, é uma conjectura, só para a gente poder dar um drama a essa mensagem. Natan, você vai onde, Natan? Vou conversar com o rei Davi. Aconteceu alguma coisa, Natan? Conta babado. Né? Conta aí, Natan. Eu quero conversar com o rei Davi. Isso é o espírito de um adorador. No capítulo 5, agora me lembrei, de 1 Coríntios. Tinha um camarada lá que saía com a sua madrasta.
E a igreja de Corintos, sabe, em vez de ir contra aquela atitude, estava todo mundo passivo à situação. Chegou com o cima de Paulo. Paulo falou assim, não, tem que disciplinar ele. Não pode ficar na igreja assim. Aí tudo bem, fizeram isso. No capítulo 2 de 2 Coríntios, Paulo faz novamente a menção desse rapaz. Porque contaram para ele que o rapaz estava com o coração doído, triste, porque ele não estava mais no convívio da igreja. Paulo vai, chama os coríntios, olha, por favor, reabilite ele, para que Satanás não o leve para o inferno. Estou aqui apenas simplificando o que Paulo está dizendo ali. Entendendo? Davi tinha um cuidado, Deus tinha um cuidado muito grande de Davi, porque Davi, além dos seus erros, ele tinha um espírito de adorador. Ele se reconhecia onde ele tinha que ir, onde ele tinha que parar. E quando ele cometia erros, ele tinha ciência de que os seus erros... Você nunca vai ler na Bíblia e fala assim, racionalizando com Natan. Olha, Natan, eu realmente fui lá, saí com o Betseba, mas, pô, brincadeira, cara. A mulher vai tomar banho na minha piscina, na janela do meu quarto. Você quer o quê, rapaz? A mulher me atentou. Ele poderia ter racionalizado dessa forma. Eu pequei contra Deus. Tire Betseba fora disso. Você vai observar que Betseba não recebe nenhuma punição de Deus. Só Davi. Isso é que Deus tem chamado a atenção de nós hoje. Como adorador, eu nunca posso racionalizar os meus erros. Ou dizer que alguém é culpado porque eu cometi isso ou cometi aquilo. Eu sou o único responsável. Tire fora. Eu sou responsável. E Deus aplaude pessoas que têm esse tipo de atitude. Que nessa noite possamos orar. Ser honesto com Deus. Vamos ser honestos com Deus. Senhor, é assim, assim, assado. Vamos, abre o coração. Se o problema tua, a tua mulher te perturbou, Senhor, aquela mulher me perturbou, Jesus, eu não aguento mais. Aí chega perto dela assim, amor, te amo. Acabou o problema. O marido está perturbando você? Não é teu caso, não. Tá, Amanda? Ele não faz isso com ninguém. Aí, está perturbando você? Senhor, aquele homem, Jesus, está me tirando do sério. Aí chega perto dele, amor, eu te amo. Acabou. Fale para Deus. Nunca fale para a pessoa que você está sentindo. Por isso que aí sim eu sou a favor dos montes. Vai para o monte. Chega do monte lá, sozinho. Fala tudo que você tem que falar. Grita, esperneia, vira cambalhota, o que você quiser. Mas sai de lá vazio. De tudo que é ruim. E vai para sua casa agora glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor nessa noite. Aplauda Ele. Glória a Deus.